Boa tarde a todos. Vamos, nesse momento, formando aí uma grande corrente de luz, de vibrações positivas a nos envolver para mais esta palestra do Núcleo Espírita, o Semeador. E assim vamos pedindo a proteção de Jesus, nosso Mestre, da equipe espiritual que já se faz presente, nos envolvendo, e dessa forma vamos dando por iniciada a nossa palestra de hoje, cujo tema é compaixão sempre. E o assunto é ser compassivo. Esse tema nós buscamos no Livro da Esperança de Francisco Cândido Xavier. E muitas são as reflexões e os ensinamentos sobre esse tema. E o que é ter compaixão? Como podemos manifestar generosidade pelo próximo? Por que ficamos irritados com outras pessoas? Como nos colocar no lugar dela? E assim, dia a dia, vamos nos questionando sobre isso, tentando entender e buscando também esse entendimento para nos melhorarmos no nosso dia a dia. E aí nós vamos pensando o que é a caridade, que tudo envolve a caridade. E, segundo o Evangelho, a caridade moral é a que devemos realizar, pois é com ela que nós podemos nos enxergar como irmãos e então exercer a generosidade, a compaixão, nos colocar no lugar do outro para entender o problema em que ele passa. E nós fizemos essa pergunta, como eu fico irritado com o meu próximo, né? Então, nós nos colocando no lugar do outro, nós já vamos entender a situação e vamos nos posicionar, então, de forma diferente. Então, segundo o Evangelho, nós vamos enxergar esse irmão como nosso irmão e vamos, assim, dedicar-lhe o que é necessário no momento. Entretanto, nós vemos aí um mundo onde as pessoas querem ser respeitadas pela sua individualidade. Então, nessa atual conjuntura, escasseia-se o sentimento da compaixão. Habituando-se aos próprios problemas e aflições, nós passamos a não perceber os sofrimentos dos nossos irmãos. Mergulhados então em nossas próprias necessidades, nós ficamos alheios às necessidades do nosso irmão. E muitas vezes até nos distanciamos, né? Ficamos aí longe para nos proteger, formando ali uma couraça de indiferença, poupando-nos de maiores sofrimentos, maiores complicações. Porém, é exatamente nessas situações de conflitos que devemos fazer o nosso papel fraterno, que devemos exercer a compaixão com os nossos semelhantes. Por quê? Porque abafando esse sentimento de compaixão, nós esquecemos a gratidão. Gratidão pela vida, gratidão pela oportunidade desta encarnação, onde estamos aqui para aprender, para nos melhorarmos. Esquecemos da gratidão para com os nossos pais, a nossa família, enfim, tudo aquilo que está ao nosso redor, que caminham conosco nessa existência.
E assim nós vamos nos colocando num patamar acima, né? Num patamar superior, distanciando-se então do bem, né? Então, fugindo da compaixão, nós vamos distanciando do todo de uma forma em geral. E passamos a viver e a pensar exclusivamente para nós. Ou seja, egoisticamente, né? Porém, sem esse convívio salutar, que nos traga alegria, nos traga amizades, nos traga troca de experiência tão importante na nossa vivência, que muito nos auxiliam, os sentimentos bons vão se deteriorando, vão ficando para trás, e os objetivos da nossa vida acabam então se perdendo. Até porque, em se falando de compaixão, muitas vezes a compaixão é confundida com dó, com pena. No entanto, há uma diferença considerável entre elas. O ter dó, a gente aprende-se socialmente. Quando temos dó ou pena de alguém que está numa situação inferior ao nosso, o necessitado, e que nós achamos que ele, sem a nossa ajuda, não conseguirá resolver a sua problemática existencial. Ou seja, nos colocamos de novo acima dele. E muitas vezes nós temos dó, sim, mas muitas vezes nada fazemos. Então, esse sentimento de dó e pena fica sem a ação, que é o mais importante. E aqui nos cabe, então, outra reflexão. Onde amar ao próximo como a ti mesmo, né? Onde nos colocarmos no lugar do outro. Cabe essa reflexão. Por outro lado, o sentimento da compaixão, ele vem do íntimo, né? Atrelado com a ação. Essa é a grande diferença. Um sentimento que vai envolver o sofredor com carinho, com generosidade, e vamos então auxiliá-lo. E é nessa forma compassiva que nós vemos o necessitado de igual para o igual, sem nenhuma distinção. Vemos como aquele irmão que necessita de ajuda, que necessita da nossa mão amiga nesse momento aflitivo da sua existência. Entretanto, então ter compaixão é lembrar da dor do outro, poderia ser a nossa. Poderia ser nós que estivéssemos naquela situação. Então vamos refletir como eu gostaria de ser tratado. Então, o ter compaixão é reconhecer o sofrimento do próximo e ajudá-lo a superar esse momento difícil, sem julgamentos, sem cobranças. Então, nós percebemos que a compaixão é o primeiro passo para que as virtudes permaneçam, as virtudes morais permaneçam em nossa vida, abrindo espaço aí para a paz, para o bem-estar pessoal, para o aprendizado do amor. Porque nós nos sentimos bem quando auxiliamos alguém. Mas é bem verdade também que esse sentimento da compaixão não vai resolver grandes problemas, porque nós sabemos que cada um de nós tem a sua tarefa, tem a sua vivência para o aprendizado, né? Mas, não obstante esse simples desejo de auxiliar o irmão, nos proporciona aí saudáveis disposições físicas e mentais,
que vão se fortalecendo à medida que praticamos. Elas vão se fortalecendo, se transformando em recursos para que possamos utilizar numa próxima oportunidade. Esses recursos de socorro nós podemos utilizar então numa próxima oportunidade. Mediante então o hábito da compaixão, aprendemos a sacrificar os sentimentos inferiores, a refletir melhor sobre as nossas ações, as nossas atitudes, e então abrir mais o olhar, abrir mais o coração em favor do próximo. E pouco importa também se esse beneficiado que auxiliamos não valorizar o nosso ato, se esse necessitado não reconhecer a nossa ajuda. Isso não importa, é a caridade desinteressada. Praticamos porque sentimos a necessidade de ajudar. Então, nós temos aí o nosso dever cumprido, esse dever de edificação, onde devemos auxiliar o ser humano, levar ânimo, levar estímulo a ele. Em suma, praticamos a caridade. Expandir esse sentimento da compaixão é dar, no nosso dia a dia, significação à nossa vida. Quando se é capaz de participar dos sofrimentos alheios, os nossos sofrimentos se tornam menos importantes, se tornam insignificantes diante da dor maior do próximo. Repartindo a atenção com os demais, com o próximo, desaparece também aquele tempo vazio para lamentações, para pensamentos negativos. Então, quanto mais compaixão tivermos pelo outro, mais a nossa visão do mundo se amplia, vai se expandindo cada vez mais. E a compaixão, a sensibilidade, elas são partes do amor cristão. São as ferramentas eficazes, as ferramentas de que nós precisamos para entrar em contato com os outros, com o semelhante e sentir aquele problema e auxiliar com atenção, com carinho. Assim nós estamos fazendo a nossa parte no caminho do bem. Por quê? Sem essa lampadinha acesa dessa compaixão fraternal, é impossível atender à vontade divina. Amar e servir, sendo compassivos, faz com que nos sentimos envolvidos nessa onda de amor que Jesus ensinou e dessa forma responsáveis pelo bem que acontece ao nosso redor. Pensemos nisso. Graças a Deus. E nesse momento, agora nós vamos fazer as nossas doações de amor, já que tanto recebemos através dos ensinamentos de Jesus. Vamos doar esse amor, essa esperança para toda a humanidade, principalmente aquelas que estão longe deste conhecimento, vibrando paz e harmonia para todo o universo, para todos os países, principalmente aqueles em conflitos, em guerras, que o Pai misericordioso ali deixe a sua paz. Vibremos por todos os hospitais, por todos os leitos de dor, por todos aqueles que estão doentes, do corpo e da alma, principalmente nos dias de hoje, nesse momento difícil que atravessamos. Vamos vibrar muita saúde, muita esperança
e muito amor, principalmente aos profissionais de saúde que estão na linha de frente, nos possibilitando ficar em casa. Vamos envolvê-lo em muita força, em muita sabedoria. Vibramos então por todas as casas de caridade onde haja o ato do amor. Vibramos pela nossa casa, o semeador, que nos acolhe, nos dá essa oportunidade de aprendizado e de melhora. Vibrando pela caixa de vibrações, que todos os nomes lá deixados possam receber os benefícios conforme o merecimento de cada um. Vamos vibrando por todos os moradores de rua, muita luz, muito amor. Vamos envolvê-lo em muita sabedoria, para que possam encontrar novamente o caminho do bem. Vibrando também pelas crianças, pelos idosos, pelos jovens que encontram longe deste caminho. E vamos deixando no centro desta sala uma vibração especial para que a espiritualidade a leve aonde mais se fizer necessário. E humildemente, Senhor, pedimos por cada uma de nós que sejamos fortalecidos, Senhor, no seu amor e possamos continuar firmes em busca da sua verdade. E dessa forma, agradecido, Senhor, vamos pedindo a permissão para encerrar a palestra de hoje. Que assim seja, graças a Deus.